Boa noite, pessoal. Um plano espiritual também presente, visível aos nossos olhos, mas sensível aos nossos sentimentos e coração. Boa noite para os nossos irmãos, anjos da guarda aqui presentes nessa noite de encontro espírita. Vamos começar juntos, primeiramente fazendo uma oração, para que nós possamos nos estimular a abrir as nossas consciências para que a boa semente possa encontrar terreno fértil. Então, vou solicitar que fechemos os olhos um instante e que nesse instante, Senhor Jesus, Espíritos de luz, amigos espirituais, a nossa vontade de querer sentir e saber esteja associada e calibrada na direção do bem, das possibilidades de transformação e daquilo que nós precisamos entender para poder agir na direção do que é melhor não apenas para nós, mas também para os nossos semelhantes, ao nosso próximo e à sociedade em que vivemos. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua presença neste momento, pelos Teus emissários, e que Deus, nosso Pai Criador, receba as nossas súplicas de orientação e de piedade com os olhos do Pai. Que seja feita a Tua vontade e que assim seja. Eu acho muito interessante que o Espiritismo sempre comenta que não há o acaso. E realmente não há. A lei da atração, da vibração, a ciência do Espiritismo traz isso com bastante amplitude para os interessados e curiosos, a fé da razão, a luz da razão. O Espiritismo é ciência, a filosofia, a religião. Busca que nos esclareçamos. E eu, ao pensar brevemente que talvez fosse a necessidade hoje de fazer a palestra, pensava, enquanto vinha para cá e um pouco antes também, sobre a palavra. E aí, num instante, num intervalo ao longo da tarde de preparação, coloquei numa das palestras dessas que tem no YouTube, do Centro Espírita Comunhão Espírita de Brasília, e lá tem palestra ao vivo, tem palestra de várias formas, né? Gravadas e televisionadas e com perguntas, e vários palestrantes diferentes. E o público, assim, aparece de maneira restrita, mas os palestrantes aparecem. Sempre com uma mensagem, sempre com uma teoria, sempre com algo muito positivo, porque o Espiritismo, se você tiver um mínimo de possibilidade, até uma criança é capaz de compreender e contextualizar. Aí eu pensei, é bom a palavra, é importante a luz, mas ela é só um combustível, ela não é o caminho trilhado. Então, tanto nós que conseguimos a oportunidade de poder divulgar o Espiritismo como uma forma de caridade que se faz para si mesmo, em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. E para o próximo, é também, para muitos que, como eu, estão empenhados, eu menos do que outros, muito menos, em pelo menos tentar mudar uma fração que seja, já que somos representantes públicos da fé, mesmo que não saibamos disso, que não haja sacerdócio, que grande parte das vezes o palestrante é um desesperado tentando salvar a si mesmo. A maior parte do tempo. Muitos chegam do outro lado que, se não cumprirem aquilo que escutaram ou que falaram, não serviu. Vai ser dito lá no Ministério da Reencarnação, vai e recomeça de novo. E aí eu cheguei aqui, abri o Evangelho ao acaso, e o acaso é na primeira vez, né, porque a gente sempre duvida. Então eu abri o acaso e fiquei com o dedo no meio para não perder. E aí, achei um pouco longo e tal, procurei outros títulos, e nenhum deles me trouxe essa ideia da palavra. E o título é, capítulo 24, não coloqueis a candeia sob o alqueire. São palavras antigas, né? É quase como se disser, não coloque o lampião debaixo da mesa. Se você acende uma luz, que essa luz se acenda para o teu irmão. É isso que São Mateus escreveu no Evangelho. Tem 3 citações aqui, uma de São Lucas, uma de São Mateus, e 2 de São Mateus, e depois tem um trecho psicografado pela Sociedade Espírita de Paris, criada por Allan Kardec,
mais ou menos em 1840 e alguma coisa, onde as mensagens que vinham do plano espiritual de forma psicografada eram classificadas, catalogadas e colocadas de acordo com o Evangelho como comentário. Então eu vou ler um trecho aqui para que a gente possa, nesses breves minutos, entender o que significa a palavra, o que significa explicarmos para o nosso semelhante o que é sermos eternos, sermos imortais e que podemos melhorar o nosso destino, pelo menos entendê-lo melhor. Então São Mateus fala: não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, ou seja, sobre um suporte, a fim que ele clareie todos aqueles que estão na casa. E São Lucas diz: não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia a cubra com um vaso e a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Então passa a ser um compromisso, como se você estivesse no deserto, seguido por outras pessoas, e daqui a pouco você encontrasse um oásis. O ser humano egoísta ficaria naquele oásis e deixaria os seus semelhantes aí na missão. Mas o ser humano caridoso buscaria os seus irmãos, independente da questão sanguínea ou não, e levaria esses irmãos para o oásis para que eles não perecessem no deserto de sede, de fome. O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é um oásis diante do materialismo que nós encontramos. De luz, de compreensão. Não a floresta. O oásis ele tem limitações de deserto. É uma ilha de verde e de água no meio do deserto. Para muitos uma miragem, um delírio, porque alguns já chegam a projetar a própria existência como uma possível ilusão. No delírio psicológico de que se imagina muitas vezes pelo cansaço das rotinas, pelas faltas de vitamina, pelo excesso de intoxicação intelectual materialista, que estivéssemos vivendo um sonho. Será que nós não somos o sonho de alguém? Penso, logo existo. Eu sinto, logo existo. Eu preciso comprovar e sentir a minha existência para que eu possa, então, aprender que eu tenho o direito e a obrigação de administrá-la. E a palavra, ela é a chave, mas não é toda a obra. Então o Evangelho, segundo o Espiritismo, surgiu aqui depois na explicação, por orientação de um grupo de espíritos no plano espiritual imediato ao nosso, para cumprir uma das profecias de Jesus Cristo, que é a terceira revelação. Como a luz que nós temos a obrigação, ao entender e sentir, de primeiro fazê-la iluminar o nosso interior, para que nós possamos fazer o serviço corretamente, não fazer o desserviço de sermos hipócritas, de você falar alguma coisa e fazer outra. E não justificarmos também a nossa imperfeição como um conformismo, eu sou assim e não vou mudar. Mas dentro do ponto de equilíbrio entre o ser, aquilo que já fomos e aquilo que seremos, é possível sim termos um bom exemplo. Assim como seguidamente a gente fala com relação à responsabilidade paterna ou materna, ou de professores, ou de autoridades, o exemplo é básico na questão de se transmitir uma mensagem. Aí Jesus Cristo comenta depois que nem tudo seria revelado imediatamente, no trecho que está aqui na página 283 desta edição. Algumas coisas seriam reveladas, outras não. Naquele momento, considerando que cada um tem um grau de evolução diferente. Então ele fala aqui num outro trecho de São Mateus, que eu não vou ler, mas vou ler o que está psicografado. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta, sem cessar, o sentido de suas palavras sob o véu de alegoria. Então Jesus manda que a luz seja divulgada, mas fala sobre parábolas que nem todo mundo entende. Não há uma contradição aí? Para o especulador da figura de Jesus, o que não sentiu o seu amor, e nós não vivemos imediatamente com ele, nós estamos procurando isso no passado, ou de uma encarnação e outra, que tivemos algum contato com Jesus, porque se somos ovelhas do seu rebanho, como ele mesmo disse, é natural que em algum momento ele tenha nos carregado no colo. Nem que não lembremos. E nem que sejamos ovelha negra. Talvez em outra encarnação, ou nessa, num desprendimento, ou num raio da sua vibração, sabendo que, dentro da cultura espírita, sendo Jesus um filho de Deus na mesma origem que nós,
Ele é nosso irmão mais velho que já realizou o processo de evolução, já está livre dos planos materiais. Então haveria uma contradição, ele mandar os outros divulgar a luz e falar por parábolas, ocultando algumas coisas. Mas ele dizia isso num sentido didático, para que nós entendêssemos que nem todos estamos, apesar de convivermos na mesma linha horizontal física, grau de consciência. Já citamos aqui na questão filosófica outra vez que os olhos de cada um de que estão virados para cá está numa posição diferente. A palavra é a mesma, mas nem mesmo o volume do som que chega aos ouvidos de cada um é igual. Por causa da ciência, da vibração do ar, por causa da distância, por causa da consciência, por causa do grau de audição de cada um de nós, por causa da consciência, por causa da experiência. Então são questões individuais que nós não sabemos explicar, nós temos semelhanças. Jesus também nos disse que nos reuníssemos para pararmos e conversarmos sobre essas ideias, né? E sabiamente a psicologia do semelhante, que cura o semelhante, criou na década de 60 o Alcoólatras Anônimos, onde as pessoas se reúnem lá para se ajudarem. Eu me sinto assim, e através da troca de experiências, mas a experiência de evolução é individual. Aí, sendo individual, fica mais fácil tomarmos as rédeas do nosso destino, porque aí nós vamos buscarmos a compreensão da lei. A compreensão da lei nos diz, né, que o universo foi criado por Deus em determinado momento, o que nós conhecemos, e outros tantos infinitos universos mais velhos, ou jovens que ainda não foram criados, ou mais velhos que já foram criados, existem, vibram e pensam e sentem como nós. Cada um de acordo com a sua responsabilidade, semeadura, e a obviedade disso e a repetição disso é tão necessária quanto a noite e o dia. Veja que como somos instáveis emocionalmente, a repetição na pedagogia é uma das formas de ensino. O que faz o atleta que quando ele quer ser melhor atleta? Ele vai lá e treina. O Pelé é o atleta do século do passado, insuperável até hoje. Ele era aquele que ficava após os treinamentos, correndo ao redor do campo, chutando, buscando a excelência. Cristiano Ronaldo, atleta da atualidade, faz isso, e outros tantos, buscando a superação material, física, planejada, por ambição, por riqueza, por poder, por dinheiro, sim. Mas, no momento que esses espíritos estiverem enfastiados desta rotina de nascer, viver, morrer, ter que abandonar o fruto deste trabalho e renascer, começar novamente a sua evolução de onde parou, se percebe que existem dimensões maiores para serem atingidas. Você pode ser, se for bom, ter o direito a todas as riquezas do mundo. Jesus disse isso, né? A buscar a Deus primeiramente, todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o resto vos será dado por acréscimo. O resto é o infinito. Nós somos, como diz aí nos para-choques de caminhão, né? Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono, né? Ou seja, Deus, ao mesmo tempo que é um pai bondoso, é um pai severo. E estamos reencarnados para disciplinarmos essas energias, esses sentimentos, estas questões todas, para que as outras revelações, como dizia Jesus, ao falar por parábolas, e outras, muitas que existem aqui, que nos iluminem à medida que vamos compreendendo o sentido das palavras, o sentido filosófico, numa das nossas relações com alguém. Não, mas Jesus falou isso, não, mas eu ouvi isso, mas eu entendi o que ele quis dizer sobre o filho pródigo, sobre amar a Deus sobre todas as coisas, porque nós vamos vivendo com o nosso semelhante e vamos percebendo quanto de amor há nisso aí. Não há nada de carolismo, não há nada de sentimento de vergonha em amarmos o nosso irmão Jesus. Por quê? No espírito romano, no espírito dos impérios, nos espíritos hoje, a grande nação da águia romana, dos americanos, o orgulho é o do vencedor. No próprio Japão, né, o índice de suicídio é muito grande porque os jovens, quando não conseguem atingir as expectativas dos pais, que são muito exigentes, o nível de inteligência é muito grande, temendo a rejeição da sociedade, fogem pelas portas do suicídio. Isso acontece em vários pontos da sociedade mundial, né? Enquanto outros tentam sobreviver de maneira como podem, porque já passaram por isso. Em outras encarnações, talvez tenhamos passado por essa necessidade
de eliminarmos o corpo insuperável do nosso controle do livre-arbítrio por obsessão, por orgulho, por raiva, e talvez nessa também. Aonde o derrotado é humilhado. E nós achamos que Jesus foi humilhado. Então, quando vemos a figura de Jesus na cruz, por orgulho, em 2000 anos que isso já aconteceu, nós pensamos, mas só um pouquinho, eu vou me associar a Jesus, beleza. Mas ele foi derrotado. Então eu tenho que ser derrotado também? Eu tenho que ser humilde também, como ele foi? Ou eu posso ser humilde de outra maneira? Eu tenho que me perguntar essas questões morais. Porque ela existe, ela está dentro de mim. Eu preciso me perguntar quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou em algum momento da minha vida. Se eu não quiser ver o tempo passar como água que escorre nas mãos do mar até a areia, e acabou. Olhemos para trás e vejamos, né, que o dia de hoje passou, parecia muito lento de manhã, mas quando estamos magoados e sofrendo e com uma hiperatividade mental por causa do ódio, o tempo parece parar. Mostrando a sua relatividade. Que quando estamos felizes, estamos num momento de prazer, são frações de segundo. Quando estamos sofrendo, amargurados, derrotados, nós estamos com o tempo quase parado. Esperando. Experimente a ansiedade tomar conta quando você espera alguém, mesmo por um momento feliz. A relatividade do tempo material, porque nós estamos emitindo sentimentos e esperando respostas. É causa e efeito. E isso nós fazemos o tempo todo, eternamente, de forma imortal. Então essa é a luz que o Espiritismo nos traz. Associando isso ao eu sou, que é a necessidade de sermos individualizados, porque nós atingimos um grau de consciência em determinado momento da criação. Nós viemos dos reinos inferiores, como tudo que foi criado por Deus, para até entendermos esta consolidação gradativa do amor. Então passamos pelos reinos minerais, reinos atômicos, reinos vegetais, reinos animais e desenvolvemos o sentido que na ciência espírita, na Gênese, codificada por Allan Kardec, se colocou como mônada. Seria o paraíso livre. Espíritos simples, puros e ignorantes dos nossos poderes. Mas não era uma ignorância humilhada, cruel, que o orgulho se envergonha. Era humilde. E ali teríamos a possibilidade de nos expandirmos. Mas qual pai manda o seu filho para a escola sem explicar as regras, pelo menos básicas, para que o professor continue a sua educação? E que o pai não continue corrigindo no lar depois ou a mãe? Ou alguém responsável, um tutor? Quem é que manda o motorista para o trânsito sem as noções básicas? A não ser um irresponsável, um louco. Seria uma imagem de um Deus louco, se tivéssemos a compreensão errada de que ele nos jogou no universo sem compreendermos as leis. Agora vocês vão para lá, existem leis, mas vocês não vão saber. Vocês vão errar, depois eu vou cobrar, vocês vão sofrer, depois que vocês se lamentarem muito, passarem muitas doenças, muitas dores, muitas desgraças, eu vou aparecer triunfante numa nuvem para tirá-los do vale de lágrimas e sofrimento. Que visão mesquinha, dramática e cruel de um Deus vingativo. Somente homens doentes poderiam criar isso. Inclusive o inferno da Idade Média. Havia um objetivo nisso, talvez até hoje haja. Comandar as consciências pelo medo, pela ignorância, pela falta de compreensão. Então o paraíso perdido é uma simbologia que temos porque Deus nos deu a consciência, gravou nela as suas leis, através da experiência, da memória, e ali está gravado. Parte dela está suspensa no momento da reencarnação. Porque se lembrássemos de todos os erros que cometemos por escolha própria e pessoal, nós nos crucificaríamos por vontade própria, querendo morrer pela segunda vez. De vergonha. Ou não, o psicopata ainda não sente isso. Espíritos muito cruéis e das sombras não sentem isso. Esta é uma parte que não precisa ser divulgada no momento onde a luz exige a sua presença para que o amor traga novamente a esperança de que nós podemos mudar a realidade que vivemos, que nos se apresenta, e que Deus continua agindo como este Deus bom. Então, transformando, invertendo esta realidade, que Deus nos deu a possibilidade, que Ele é um Deus bom, de misericórdia, de paz, de amor, e de que nós erramos pela falta de disciplina, ou de vontade, e temos o direito de errar, a vida se torna mais lógica. E viver o presente se torna mais profundo, mais saudável. É uma escolha, claro, nós estamos descalibrados às vezes, é normal. Nós não podemos sair da realidade, né?
Mas você tendo esta visão, este raciocínio e esta vibração, você nunca mais vai ser o mesmo. Mesmo que você volte ao mundo material tentando esquecer. Nunca mais você precisa entrar numa casa espírita. Mas ao ouvir a palavra reencarnação, na Seishonoye, no hinduísmo, onde quer que seja, você vai pensar de que isso é uma ciência que pode ser estudada. Tem fundamento? Não tem? Eu preciso me perguntar isso. Eu não preciso ser um seguidor cego. Quando Jesus falava em ovelhas, inclusive, né, ele queria somente exemplificar de que ele era um líder de pessoas que precisavam dele, que eram mais frágeis que ele naquele momento. Mas ele não quis dizer que se arrebanhassem cegamente a ele e fossem iguais às ovelhas submissas o tempo todo. Tanto que ele disse que nenhuma ovelha se perderia, que ele não abandonaria as ovelhas desgarradas, que ele buscaria todos nós, onde quer que estivéssemos, para novamente nos consolar. Quantas vezes fosse preciso, porque a caridade de Jesus, como os espíritos já avançados na dimensão de Deus, é igual a de Deus, ou próxima de Deus. Igual nunca será, porque senão seriam Deus. Mas próxima, a imagem e semelhança de Deus. Isso torna a vida mais fácil para nós, mesmo no momento de rebeldia. Você pode dizer, não quero saber, não, estou revoltado, mas eu não acredito na lei de causa e efeito, porque não, eu ajo. Jesus falava sobre a persistência. Aqueles que persistirem no caminho, porque nós estamos, peçamos em oração, se estamos desesperados, puxa, me ajuda, me dá uma trégua, me dá uma luz. Não vamos agir no momento de ira, né? Sabe-se que a maioria, antigamente havia isso, hoje eu não acredito que haja tanto, haviam grandes atenuantes para o crime passional, principalmente do homem. Uma sociedade profundamente machista. Quase a absolvição, quase a justificação. Como no caso que Jesus, por parábolas, falou na questão do adultério. E aí, quando a mulher ia ser apedrejada, ele, para dar o exemplo para a humanidade, que ele sabia que as suas palavras não passariam e chegariam à nossa época, dizia, mas onde é que está o homem? Ela não adulterou sozinha. Né? E vocês? Que no caso, aqueles que estavam lá, né? Não é nós, mas talvez nós estivéssemos lá, né? Quem somos nós para tirar a primeira pedra? Né? Então, por muito tempo ainda a gente vai ter essa instabilidade de ver o defeito do outro, mas a partir do momento que nós percebermos que isso, ao invés de nos ajudar e nos engrandecer, nos humilha profundamente, porque nos sufoca com uma energia de maledicência e nos atrai, às vezes, até o próprio desespero do outro que está agindo assim, por uma série de pressões que, se nós estivéssemos sujeitos, não suportaríamos no primeiro dia. O Espiritismo, como disse Divaldo Franco numa das suas palestras, ele não é para nos retirar da responsabilidade dos nossos erros de outras encarnações ou até mesmo dessa. É para nos dar a compreensão de que podemos ser fortes e entender o que Jesus também disse por parábolas. Vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Então é a compreensão da responsabilidade. A responsabilidade que se dá através da lei de causa e efeito. Eu existo, eu emito ondas mentais, ondas emocionais, como um celular, como uma televisão, como a voz, né, que pode ser gravada, que pode ser retransmitida hoje, atualmente, pela ciência. Né? Antigamente se falava em cima do púlpito, para multidões, você gritava, havia um orador que botava, né, pedras, porque ele era gago na época de Roma, porque os grandes oradores eram bastante remunerados pelos generais, porque eles eram bons comandantes, eram a pessoa que levava as notícias para o povo, que falavam as leis, chegavam na multidão, pregavam um édito lá do imperador, quanto mais gente ouvisse, quem não ouviu e não cumpriu a lei se ralou. O imperador ia cumprir. Deus não age como um imperador. Né? Você tinha que estar bem informado para não descumprir a lei. E a lei que podia, aliás, mudar de acordo com a conveniência da autoridade que estivesse presente. Não havia fiscalização, não, como hoje muitas vezes não há, né? Mas então evoluímos. Né? Evoluímos um pouco. Houve, no mundo primitivo, no planejamento, uma massa que foi retirada do Sol para ser resfriada em torno da sua órbita pela mente de Jesus e de seus assessores, engenheiros, psicólogos, sociólogos siderais, planejadores, para que se resfriasse, para que recebesse uma humanidade primitiva no primeiro momento, para que recebessem espíritos primitivos e que passassem a se desenvolver num primeiro momento, para que chegassem os 10 mandamentos através de Moisés, na primeira revelação, que Deus existe, que é a consciência.
E já na primeira revelação já havia um enxerto de espíritos de outros orbes espirituais que ali vieram na Terra naquele momento, já podendo reencarnar em corpos de homens da Terra, irmãos mais velhos nossos que chegaram aqui para ajudar a civilização a evoluir. Então surgiram as grandes civilizações, os egípcios, os antigos persas, os caldeus, e chegamos até a civilização de hoje, alguns atrasados, outros não, com a segunda revelação, que é Jesus Cristo, que diz que não veio para descumprir a lei, mas para fazer com que ela se cumpra, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E que a terceira revelação seria o mundo espiritual. Não somente pelo Espiritismo. O Espiritismo organizou, colocou no ponto, mas as religiões antigas, os próprios egípcios já praticavam a mediunidade com um grande exercício. Moisés proibiu o exercício da mediunidade porque virou comércio, sortilégio, como ainda existe hoje. Não pode estar na Bíblia uma proibição de algo que não existe. Por que você vai proibir uma coisa que não existe? Moisés proibiu o contato com os mortos, está na Bíblia. Mas por que ele proibiu se não existe? Se não é possível? E assim por diante. Então, o candeeiro que fala, a luz, ela está posta sobre todos nós. E nós, inclusive, temos parte desta luz que devemos exemplificar no nosso lar. Se quisermos, né, é claro, o Evangelho no lar ajuda a melhorar as energias. Uma oração de gratidão ajuda a melhorar as energias. Né? Perdoarmos, como precisamos mais às vezes do perdão do que o próximo, ajuda a melhorar as energias. Recomeçarmos com a esperança de que vai haver um dia melhor, ajuda, e assim por diante. Né? A vida é eterna. Nós temos isso como clareza na consciência. Agora, o que vamos fazer nessa eternidade, para o bem ou para o mal, de forma que vamos viver, são escolhas pessoais. Né? Ajuda-te, o céu te ajudará. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Essa luz não é só uma candeia, não é só um lampião. Mas mesmo que fosse, também por parábolas, para concluir, Jesus Cristo disse que uma fé no tamanho de um grão de mostarda nos dá a possibilidade de mover montanhas. Um passo a mais, né? Uma hora a mais, né? Um minuto a mais, um silêncio a mais, né? Que talvez aquilo mude a matemática do universo e mude todo o futuro. Porque é o ponto de vista, como dizia Sócrates, que está também no Evangelho, que complementando aquilo que já Raul Seixas botou numa música, o ponto de vista que é o ponto da questão. Então aqui no Evangelho, filosoficamente falando, que não é só religião, Sócrates citou, através de uma mensagem falando sobre as revelações, psicografada, que é o ponto de vista que nos liberta. Porque se eu olhar o nada, eu seria um aventureiro como qualquer um. Eu vou querer ser o presidente da República e roubar o máximo que eu puder, eu vou morrer. O meu irmão vai morrer também, a gente se encontra no inferno. Ou não, e lá eu resolvo. Né? Agora, se eu tenho a compreensão de que eu vou ter que pagar tudo aquilo que eu fizer de errado, olho por olho, dente por dente, não. Porque Deus seria mal. Mas centavo por centavo, sim. Porque é a lei de Deus. Né? Tudo que eu tirei do lugar que prejudicou o meu irmão, os gregos já sabiam, quem te feriu vai te curar. Então deixamos nas mãos de Deus organizar a lei e a justiça. A vingança é abolida de quem perdoa, porque aquele que é vítima, ele está se libertando através de um resgate. Era isso que Jesus quis dizer no momento em que ele poderia ter se libertado numa reunião secreta com Pôncio Pilatos, ou depois publicamente, dizendo, eu tenho um exército de anjos, se eu quiser, o meu poder vem de Deus, o teu poder vem de Roma, que era o imperador. Pilatos, querendo se salvar no cargo, né, popularmente lavou suas mãos e disse, então crucifica esse homem. Eu dei uma chance, ele não se libertou porque não quis. Jesus, para que tivesse cumprido, assim como Sócrates, a sua mensagem, não renunciou pela corrupção à morte do corpo, porque sabia que a vida continuava. E não é um suicídio nisso, há uma coerência moral nisso. Sócrates a mesma coisa, foi condenado injustamente a tomar cicuta, poderia, porque os seus discípulos subornaram o guarda, ter fugido, e ele disse, mas o que vão dizer de mim? E a minha mensagem de imortalidade? Sócrates não está mais aqui, ele disse, quando estava já fora do corpo, e o seu espírito ainda conseguia transmitir essa mensagem. Ou seja, é muita coisa e é pouca coisa ao mesmo tempo, porque é necessário querer para mudar. É possível mudar, é possível avançar, é possível ser feliz.
Mas aí é um trabalho pessoal de cada um de nós. Então, somente a palavra não basta, aquilo que nós dissemos no começo, somente a luz não ilumina, né? Mas as ações, os gestos, né? O movimento e o recomeço constante até que as coisas se tornem mais felizes para todos nós. É a mensagem de Jesus, a mensagem que está no Espiritismo, e parte disso, né, por oportunidade que nos alivie também, como dissemos no começo, um compromisso que temos com a palavra. Agradecemos pela atenção de vocês e a oportunidade que o Espiritismo nos dá, e a casa também, com certeza. Vamos fechar os nossos olhos então, para que passemos para o momento do passe, e agradecendo a Deus e a Jesus por este momento, fechamos este momento pedindo que esta bênção que aqui se derrama seja derramada aos hospitais, aos consultórios médicos, aos presídios, aos lugares públicos, aos congressos do mundo todo, aonde se decide o destino das humanidades. Muito obrigado, senhores, que seja feita a tua vontade, que assim seja. Obrigado.